a son of El, you are also a son of Krypton, which makes you a rare commodity. Eu estava aqui nesse vasto mundo que é a internet, procurando filmes de super-heróis e me deparei com uma obra da DC Comics, uma HQ do Homem de Aço a Superman, Red Sun, mas muito, muito diferente do que qualquer outra obra dele. Você já parou para pensar, e se a nave do Superman tivesse caído nos vastos territórios da União Soviética, ao invés de ser acolhido pelos quentes de Smallville nos Estados Unidos? A simples mudança de cenário abre as portas para um universo alternativo repleto de desafios éticos, reviravoltas políticas e uma redefinição profunda dos valores que associamos ao Homem de Aço, nesta intrigante história da DC chamada de Superman, Entre a Foice e o Martelo de 2003. Nós vamos ver um Superman que cresceu na União Soviética, e nós questionamos se o Superman soviético teria os mesmos ideais que conhecemos. A foice e o martelo moldariam sua jornada da mesma forma que o sol amarelo de Kansas? Seria o símbolo da esperança uma representação de igualdade e coletivismo sob o manto vermelho? Preparem-se para ver um Superman diferente nesse universo paralelo, onde as linhas éticas se entrelaçam com as narrativas políticas, transformando o super-herói mais emblemático da cultura pop em um agente de mudanças inimagináveis. Este é o Superman soviético, um fascinante olhar sobre o que poderia ter sido, uma história que desafia nossas premissas e nos convida a explorar as complexidades do herói que conhecemos sob uma nova história. Então se inscreva e deixe o like. No ano de 1950, durante o período de tensão geopolítico entre a União Soviética e os Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, com espionagem das ambas partes e com as tensões só aumentando, os Estados Unidos recebem alguns certos rumores e notícias de que a União Soviética tem uma super-arma, com capacidades de destruição em massa. Essa arma seria um alienígena superpoderoso, com poderes além do que qualquer coisa que os americanos teriam visto, algo muito mais poderoso e perigoso que as armas nucleares, isso sob o controle da União Soviética. Essa notícia causou pânico nos Estados Unidos. Essa arma não é qualquer alienígena e sim, Superman. A notícia da União Soviética ter uma arma superior a qualquer arma e arsenal dos americanos muda o foco total da corrida armamentista durante a Guerra Fria e das armas nucleares para super-humanos. Lois Luthor é designada para fazer uma matéria investigativa sobre esse tal alienígena. O presidente, Eisenhower, dá notícia que os soviéticos afirmaram que tem uma arma, uma forma de vida com super habilidades, um ser que pode voar, tem super força, uma visão de raio-x, poder de soltar raios dos olhos, super sopro, sopro congelante, uma super audição e uma super resistência. Um super-homem, o Superman, foi criado por um casal de fazendeiros que vive no interior da União Soviética, um casal de pessoas bondosas. Quando a sua nave caiu na Terra, o Superman é super comunista e um apoiador ao governo de Stalin, o Superman é um herói e salva muitas pessoas pelo mundo. Não só pela União Soviética. Um agente da CIA, Jimmy Olsen, recruta Lex Luthor, um cientista, considerado o homem mais inteligente do mundo e empregado pelo Star Labs, para destruir o Superman. Com a autorização do presidente, o primeiro ato de Luthor é fazer com que o satélite Sputnik 2, que é soviético, caia em direção a Metrópolis. Pela primeira vez em solo americano, Superman aparece e pega o satélite em movimento impedindo de cair na cidade, e o desvia, mas mesmo assim, os destroços voam em direção ao planeta diário. O Superman voa até o mar em alta velocidade e joga o satélite, e ainda impede dos destroços do planeta diário caiam no meio da cidade, salvando uma criança. Ao voltar à União Soviética e recebido em festa, Luthor recupera seu material genético para criar um clone monstruoso de Superman, a quem Lex Luthor o chama de
Superman 2, que é o bizarro. Enquanto isso, Superman na Ilha das Amazonas ele conhece a Mulher Maravilha em uma festa diplomática. Ela fica apaixonada por ele, mas o Superman sente a falta de alguém. Nessa festa, Piotr Roslov, Pat Royce, chefe da NKVD, a polícia do governo. Ele é o filho ilegítimo de Stalin. Ele estava bêbado e zangado com o fato do Superman ter desviado a atenção de seu pai e ter acabado suas chances de avançar no poder do regime soviético. O Superman nunca quis interferir na família de Stalin. Piotr é encarregado dos trabalhos sujos do governo soviético. Ele certo dia atirou em um casal na frente de seu filho por imprimir propaganda anti-Superman. Stalin morre por envenenamento em sua própria festa. O governo quer o Superman. Inicialmente ele recusa o comando do país. Enquanto isso, o protótipo de Lex Luthor fica pronto. O governo dos Estados Unidos envia o Superman 2 para destruir o Superman. O clone é um ser monstruoso, mas contém os mesmos poderes do Superman original, ao lado de um submarino de guerra. A batalha é magnífica e monstruosa, e causa muita destruição e mortes em Londres. O duelo acaba causando os lançamentos acidental de mísseis nucleares na Grã-Bretanha. Então, olhando para o céu, o clone acaba congelando o Superman para que ele não o siga, e acaba se sacrificando para salvar milhões de pessoas. Luthor mata sua equipe de pesquisa no Star Labs e funda a Luthor Corp, e assim dedicando sua vida à destruição do Superman. Superman na União Soviética continua sem um mínimo de interesse no comando do Partido Comunista. No entanto, ele acaba tendo um encontro casual com Anna Lazarenko, um amigo de infância, que perdeu tudo que tinha e agora tem que enfrentar uma fila enorme para conseguir comida. O Superman percebe que, com todos seus poderes influencia, ele pode sim ajudar as pessoas. Assim ele muda de ideia e decide se tornar o líder da União Soviética e transformar o seu país em uma utopia. Em 1978, os Estados Unidos estão à beira do colapso social, enquanto a próspera União Soviética expandiu pacificamente sua influência comunista por quase todo o mundo. Somente os Estados Unidos e o Chile continuam capitalistas. Mas o custo desse progresso é uma violação da liberdade, pois o Superman observa e vigia todos em todo o mundo. Ele consegue escutar tudo o que é falado no seu país. Se houvesse uma desobediência, a punição era a lobotomia, que transforma as pessoas em lacaios obedientes ao Superman. Agora ele trabalha com a Mulher Maravilha para salvar vidas e o ajudar a governar o Estado soviético. Lex Luthor acaba encolhendo Moscou, aliado ao AI e a Brainiac, mas o plano acaba falhando quando Brainiac encolhe Stalingrado. Superman intervém e recupera a unidade central de processamento de Brainiac e a pequena cidade, colocando fim à cooperação entre Brainiac e Luthor. Ele é incapaz de restaurar Stalingrado e seus habitantes ao tamanho adequado. E isso se torna o único fracasso de Superman. Na União Soviética, um homem aterroriza o que o Superman mais defende. Ele vê o governo do Superman como uma forma de opressão à liberdade e direitos humanos. Esse homem é o Batman. Líder da KGB, ainda sente raiva do Superman, pelo motivo que era ele para assumir o comando do Estado soviético, e vira um aliado ao Batman para derrubar o Superman. Mas alguém também se junta à dupla, Lex Luthor, e agora eles montam um plano para dar fim ao Superman. Então, Batman captura a Mulher Maravilha e a usa como isca para atrair o Superman. Ele consegue atraí-lo, mas o Batman possui uma bomba acoplada em seu peito. Mas esse não é o plano para vencer o Superman, e sim, com os raios que imitam a luz do sol vermelho da Terra natal do Superman, e fazem ele perder seus poderes. O plano funciona. O Homem-Morcego espanca o Superman de uma forma tão violenta que seria seu fim, se não fosse por um detalhe. O Superman convence a Mulher Maravilha a se libertar, quebrando seu laço com o qual está amarrada, e destruir os geradores que acionam as lâmpadas que emitem a energia do sol vermelho.
Ela fez o que o Superman pediu, mas acabou muito mal mentalmente no processo. As lâmpadas pararam de funcionar e os poderes do Superman retornam. Mas Batman nunca permitiriam que o Superman fizesse lavagem cerebral nele e o transformasse em um robô, então ele se mata como um mártir de sua causa. Mas antes ele revelou quem foi que o traiu. Piotr Kozlov. Piotr é transformado em um robô que não tem direitos e nem liberdade. Já a Mulher Maravilha ficou muito debilitada e na batalha que aconteceu, pois o Superman a convenceu a quebrar o laço da verdade, e que tinha uma ligação com ela, e isso a deixa em um estado lamentável e velha. Superman continua com seu plano de paz mundial e comunista. Lex continua com seus planos para derrotar o Superman, e descobriu algo que pode mudar a história. Após anos e anos, o Superman já com 66 anos, o Brainiac sendo seu aliado nos dias atuais, e homens morcegos seguem a causa de Batman contra o comunismo do Superman. O mundo está em paz, e não há mais guerra, a violência diminuiu a quase zero, não existe pobreza ou desemprego, um mundo em paz, onde o Superman transforma todos que eram contra seu regime comunista em escravos obedientes. Em 2001, Lex Luthor ganhou as eleições para presidente e os Estados Unidos está próspero, e não como antes em declínio, mas Lex Luthor não se importa com isso, pois o que ele descobriu anos antes era uma forma de derrotar o Superman. Em 1947 um objeto voado não identificado caiu em Roswell, uma nave. O alienígena que estava dentro da nave não sobreviveu, mas tinha algo dentro dessa nave, que poderia mudar a história do mundo, um anel verde e uma bateria. Lex demorou 18 anos para entender o funcionamento desse anel. O coronel Raul Jordan é quem controla esse poder. As Amazonas não são, mas estão aliadas ao Superman, pois perceberam que ele é mais um ditador cruel como Stalin do que um herói. Então Lex envia Lois para tentar uma aliança com as Amazonas. Brainiac tenta convencer o Superman a declarar guerra e tomar os Estados Unidos à força, só que o Superman não quer isso, pois todos seus aliados vieram por livre e espontânea vontade, mas o que Superman não esperava era Lex Luthor aparecer. Lex diz que veio para o derrotar, mas Brainiac fez algo terrível, capturou e transformou Lex Luthor em um robô escravo. Para Brainiac, a inteligência de Lex Luthor era um perigo para o governo do Superman. Isso fez a tropa dos Lanternas Verdes irem em direção à União Soviética. Agora Superman está indo invadir os Estados Unidos. Superman derrota facilmente os Lanternas Verdes, que não foram nem capazes de o ferir. As Amazonas lideradas pela Mulher Maravilha fizeram o segundo ataque. Mas nada foi capaz de parar o Superman, que as derrotou facilmente. Já nos Estados Unidos, Superman está prestes a destruir tudo, se não fosse pela Lois, esposa de Lex Luthor, que tem uma última cartada, uma carta escrita pelo próprio Lex, que quando Superman a leu, fez ele cair, pois como Brainiac disse, a inteligência de Lex era superior ao governo de Superman. Por que você não pôr o mundo inteiro em uma garrafa, Superman? Essa frase colocou o Superman na mesma posição do Brainiac de ditadores, ou pior, um deus escravizando formigas. Esse era o Superman. Ele é um alienígena que não permitiu que a humanidade caminhasse sozinha, então Superman desistiu, mas o que ele não sabia era que Brainiac nunca foi leal, e nem sequer mudou com uma reprogramação. O que ele estava fazendo era convencer o Superman a dominar o mundo para ele. Brainiac pegar e colocar dentro de uma garrafa. O Superman apenas fez o trabalho do Brainiac, então ele ataca Superman com o poder de uma kryptonita, que o fez ficar fraco. Brainiac, além de forte e de ser um dos seres mais inteligentes do universo, ele mataria o Superman se não fosse por um motivo. Lex Luthor, que não foi lobotomizado e destruiu o sistema do Brainiac, assim dando chance para o Superman destruir o corpo do Brainiac, mas sua nave começa uma contagem regressiva. Ela iria explodir e destruir toda a Terra. O Superman carregou a nave para fora da Terra, onde a explosão não a destruiria, somente a ele mesmo. Então a nave explode no espaço. Com o tempo, a União Soviética cai.
e o mundo começa a ser o mesmo de antes. Na fortaleza de Superman, Lex acha as suas anotações, e viu que todas as suas anotações não eram tão erradas, e assim ele cria um novo sistema pelo turismo, e os Estados Unidos se torna o país que governa o mundo. Com Lex no poder de forma democrática, ele acabou com o câncer e a cegueira. O mundo entrou em paz e estabilidade. Seu governo era composto por artistas e escritores, filósofos e cientistas. Com 120 anos, o sistema solar já estava todo colonizado, e a expectativa de vida era de 180 anos. No funeral de Lex, estavam todos os que o admiravam, e no meio deles estava lá escondido o Superman, que vive agora como um civil disfarçado por muitas gerações. Os familiares de Lex Luthor e gerações tomaram conta do nosso sistema solar durante muito tempo, mas em um futuro distante onde a evolução está em seu ápice e a vida está em perigo, o Sol do sistema solar entrou em um estado catatônico, ficando vermelho. Um ancestral de Lex Luthor chamado Jor-El e sua esposa Lara colocam seu filho em uma nave para que ele sobreviva e possa mudar essa realidade de seu povo, e o envia para o espaço. A nave cai na Terra em uma fazenda coletiva na Ucrânia em pleno regime comunista. Esse final coloca essa realidade paralela em um loop infinito, do passado ao futuro e do futuro ao passado. Esse é o fim de Superman entre a foice e o martelo. Comenta aí embaixo o que você achou dessa história. Não esqueça o like e se inscreva.